Questão 48 da seção 1.1 do capítulo 1. Encontre o domínio e esboce o gráfico da função. Então essa daqui é a função dada, é uma função em sentenças. Então aqui eu tenho uma relação para x maior do que 2 e aqui outra relação para x menor ou igual a 2. E eu preciso determinar o domínio dessa função. Eu tenho sempre que exibir o domínio mais amplo possível, porque em uma aplicação eu até posso restringir esse domínio. Uma aplicação da função em que eu já saiba o que vai acontecer, mas de forma genérica, apenas para encontrar o domínio da função, eu tenho que exibir o domínio mais amplo possível. Então, eu tenho interesse em fazer isso de forma que, se não tiver nenhuma restrição nessa função, eu obtenha o conjunto dos números reais. Se tiver alguma restrição, eu tenho que obter o conjunto dos números reais retirando apenas as restrições e deixando todos os outros pontos que não dá problema participar do domínio. Então eu começo fazendo essa operação aqui, o conjunto dos números reais, menos o conjunto dos pontos que podem dar problema na função. Acontece que, individualmente, essas sentenças aqui são funções polinomiais. Aqui é uma função polinomial, aqui também. E essas funções são definidas para todos os valores reais. Anotei aqui, para todos os valores reais, porque não existe uma raiz de índice par para que eu tenha que me preocupar com o sinal do radicando. Não existe uma fração com a variável no denominador para eu me preocupar que esse denominador não se anule. Então, da forma que está aqui, essas limitações é representado pelo conjunto vazio. Então, mesmo quando não tem limitações, eu posso começar dessa forma que eu vou ser conduzido ao maior conjunto possível. Então, o conjunto dos números reais menos o conjunto vazio é o próprio conjunto dos números reais. Então, aqui está dado o domínio da função. Para esboçar o gráfico, eu tenho que me atentar a cada validade, a cada domínio de validade aqui dessas sentenças. Então, primeiro, para x menor ou igual a 2, eu calculo a função no 2. Então, se eu for calcular a função exatamente no ponto x igual a 2, eu tenho que usar essa parte da igualdade. Então, vai ser essa sentença aqui. 3 menos 1 meio vezes 2. Então, usando essa, eu encontro que 3 menos 1 igual a 2. Eu também posso calcular para outra, e isso vai me dar uma informação importante. Então, por mais que eu não tenha compromisso de calcular o 2 aqui, se eu fizer esse cálculo, eu posso perceber um resultado importante, olha só. f de 2 igual 2 vezes 2 menos 5 igual a menos 1. É importante porque aqui eu vejo que eles são diferentes. Sendo diferente, eu sei que a função vai ter uma descontinuidade. Por enquanto, eu só sei desses dois pontos. Depois eu vou mostrar como eu obtive os outros. Mas agora eu já sei que eu tenho que ir no gráfico e marcar o par ordenado 2, 2, ele vai ser um ponto da função, um ponto da imagem. Então aqui, x igual a 2, y igual a 2, eu marco com bola fechada. O outro ponto é 2 menos 1. Então venho aqui em 2, menos 1 e marco com bola aberta. Dessa forma. Porque aqui no x igual a 2, o único valor é o 2. Porque essa é a relação correta para exibir o valor de 2. Agora eu já tenho um ponto para esse lado da função, eu tenho um outro ponto para o outro lado da função, e como a maior potência da variável é 1, é uma função afim em cada sentença. Então a gente sabe como é o gráfico de uma função afim, só preciso de mais um outro ponto em cada lado para desenhar o resto da função. Então, para um valor maior do que 2, já que 2 é o que está limitando aqui, maior do que 2, eu uso essa expressão. Então eu calculo aqui em 2,5. Então, f de 2,5 é 2 vezes 2,5 menos 5, dá 0. Eu já fiz isso, escolhi o 2,5, não foi sem motivo, né? Eu consegui ver que esse seria uma raiz desse lado da função. Então eu escolhi justamente esse valor para zerar. Fica mais fácil de marcar. Entre o 2 e 3, 2,5 e 0.
Agora, como eu sei da forma da função, que é uma função afim, na sentença, então eu já posso traçar o segmento de reta. Na verdade, uma semi-reta. Tem um início definido e o outro lado não é limitado. Então está aqui o segmento de reta e eu ainda preciso dessa parte. Então eu volto para a parte que é menor ou igual a 2 e vejo que se eu multiplicar aqui por... Escolhi o zero porque ele intercepta o eixo y. Eu poderia ter escolhido, por exemplo, um valor menor do que 2, o menos 6. Se fosse menos 6, simplificaria aqui o 2 com o 2 que tem na fatoração do menos 6. Então ficaria 3 menos 3, daria o y igual a 6. Então para o menos 3 aqui, eu teria o y igual a 6. Saiu do gráfico que eu pensei em desenhar, então o melhor valor seria realmente esse aqui, para zerar a função aqui no eixo x e obter o termo independente aqui no eixo y. Então, analisando em zero, zero essa parte dá o 3. Então, vem aqui no par ordenado x igual a 0, y igual a 3, marco. E agora sim eu posso plotar a semi-reta. Da mesma forma, mesma justificativa. É uma função afim na sentença. Então, dessa parte do domínio, x igual a 2 para trás, com x igual a 2 fechado aqui nessa parte, está plotada a semi-reta. Então, esse é o gráfico da função. Não tenho mais que me preocupar dessa parte aqui para frente e daqui para trás, devido à relação que é dado ali na sentença. Então, tendo feito isso, eu encontrei o domínio, esbocei o gráfico da função, isso resolve completamente a questão.